Estou recebendo aqui a doutora Michele Andreatta, médica pneumologista e paliativista da empresa especializada em home care, Saúde no Lar. E hoje vamos falar de imunidade nas férias. Doutora Michele, bom dia. Muito bom dia aos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Pois é, vamos abordar os cuidados práticos para proteger a saúde de todos. Por isso, trouxemos essa entrevista com a senhora, né, para falar um pouco desses cuidados que as pessoas têm que ter durante as férias. É importantíssimo, né, Assi? Principalmente porque nas férias a gente passa a ter certos convívios que durante o ano, o resto do ano aí, a gente não tem tanto, né? E isso modifica um pouco a nossa saúde. Pois é. Quais são as doenças respiratórias mais comuns nesse período, doutora? É muito comum voltar a ter um boom aí de doenças respiratórias, principalmente agora em janeiro, exatamente depois das festas, por causa desse contato, que muitas vezes tem aquelas reuniões de família, que muita gente passa o ano inteiro sem se ver, né? E aí chega no final do ano, tem aquela reunião e com isso tem aglomeração, troca ali que a gente chama de perdigotos, que são as gotículas, e é o principal meio de transmissão, principalmente das doenças respiratórias. Então é muito comum a gente ter aí os resfriados, que normalmente são virais, não vou falar nome de vírus, mas basicamente é virose, né? É verdade. Todo mundo fala, você tá com virose. Isso, é muito comum agora em janeiro virem as viroses. E também aquelas doenças bacterianas, para aquelas pessoas que já têm ali um grau de comprometimento da imunidade, tem um pouquinho dessas doenças bacterianas aumentadas também agora em janeiro. E as pessoas mais idosas vamos dizer que a gente deve ter mais carinho com elas, né? Tem pessoas idosas que são fantásticas. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que está chegando aos 106 anos e nunca a vi gripada e não teve Covid, não teve nada. Porque ela toma sol todos os dias de manhã. A gente acha que é o sol que ela toma todos os dias de manhã que a protege muito. É importantíssimo. A exposição solar em excesso, ela pode trazer doenças, que a gente sabe, mas ela tem benefício, né? Então, não é o excesso que é bom. É essa rotina de todo dia um pouquinho. E a imunidade, ela vem aí do sol com a vitamina D. A vitamina D, ela vai ajudar não só a saúde, a imunidade, mas também os ossos e com isso também a musculatura, mantendo os ossos, é todo um conjunto, né? Doutora, eu tenho um amigo que ele diz o seguinte: eu nunca gripei e eu tomo banho frio desde criança. Minha mãe me acostumou a tomar banho frio. Então eu não tomo banho quente, né? Na minha casa o chuveiro não se liga, é só a água fria. Então, isso também pode proteger as pessoas que já tomam água fria, já tomam banho frio sempre? Bom, depende. Isso porque depende de quão fria está a água, depende de onde a pessoa está e quais são os outros hábitos dela, né? Não é só a água fria. Com certeza tem uma alimentação por trás, tem a prática de exercício físico. E isso tudo, esse conjunto é que mantém a imunidade. A água fria, ela por si só, ela não diminui a imunidade, ao contrário do que muita gente pensa. É verdade. Tem uma moda aí até de um banho de gelo, né? Que aquele banho de gelo ajudaria. Então, o frio, ele não traz consigo doenças, mas aquelas pessoas que são expostas por muito tempo, um período grande aí de diminuição da temperatura, elas podem sim ficar mais vulneráveis. Haja visto no inverno, né? É verdade. Que a gente tem aí campanha até de agasalho, exatamente por conta disso. É interessante que a água fria, né? A água fria é uma água natural, não é verdade? O índio, naturalmente, nunca tomou banho quente, né? Ele toma banho frio. Ele está sempre no rio, né? Os índios, né? E a senhora mesmo, que estava falando aqui da cidade dos seus avós, lá, a cidade de Moeda, onde, naturalmente, a senhora encontrou lá aqueles regatos, aqueles córregos com água fria, né? Mesmo no calor, a água é sempre fria, gostosa, né? É muito gostoso, muito gostoso, né? Aquelas pedras resfriam ali, purificam a água, é muito bom. Pois é. E quando é necessário procurar um médico, né? Quando a pessoa começa a ter algum problema? A gente recomenda sempre assim, ó. Começou a ter no idoso, a gente tem uma prostração, que a gente chama de adinamia, que é aquele idoso que assim, não está querendo levantar, fazer as coisas do dia a dia. Isso já é um sinal de alerta que está na hora de procurar o médico. Ficou 2, 3 dias, não melhorou? Procura o médico. Agora, na criança, é muito comum a gente iniciar o quadro com febre.
E aí, às vezes a febre dura 1-2 dias, que é só o corpo sinalizando que houve um contato ali e que ele está se elaborando para criar a imunidade. Então, esses 2 dias de febre não deixa a gente tão preocupado. Medica ali a febre. Agora, se ela persistir mais de 3 dias, aí já está na hora de procurar um médico, porque pode ser uma infecção que necessite, por exemplo, de um antibiótico, né? O antibiótico a gente fala que, assim, ele não trata a virose, por exemplo. Ele não tem esse poder de melhorar mais rápido. Ele vai melhorar mais rápido as infecções bacterianas, porque aí a gente diminui a capacidade daquela bactéria se proliferar no organismo e a nossa própria imunidade é que combate a doença. Pois é, hoje eu tenho a impressão que as pessoas têm menos imunidade do que antes, né? Porque antes as pessoas ficavam mais expostas, né? Pé no chão, lembra as crianças? Pé no chão. Eu falo que é vitamina S, né? De sujeira. Lá em casa, às vezes, a gente pratica essa vitamina S. Lembra, por exemplo, eu fico me lembrando da minha infância, todo mundo de pé no chão, ninguém gripava, não é verdade? É uma coisa interessante, né? Essa virada de ano, você me fez até lembrar que lá em casa, na casa dos meus pais, estava chovendo, grama molhada e os meninos lá brincando. Falei, gente, pode ir na chuva, depois a gente troca a roupa, toma banho, não tem problema, eles com medo. A chuva nunca traz doença, né? A chuva sempre traz coisa boa, né? E eu, por exemplo, não uso guarda-chuva, né? Porque eu ando na chuva. Claro, quando a chuva tá muito pesada, eu não entro debaixo da chuva. Mas aquela chuvinha leve, eu saio, faço as coisas que eu tenho que fazer, tudo debaixo da chuva. Eu não uso o guarda-chuva, porque eu acho o guarda-chuva um negócio muito difícil. Você sai com o guarda-chuva, depois tem que fechar o guarda-chuva, sai aquela água toda. Se você entra no carro, aquela água tá dentro do carro, depois dá um cheiro danado de mofo. Então eu não gosto de guarda-chuva. Esse é o outro problema. Ótimo você ter falado em mofo, porque é muito comum, nessa época que chove muito agora em janeiro, a gente tem desencadeado as crises alérgicas. É verdade. Que aí as pessoas não se secam direito, aquele ambiente sempre muito úmido favorece a proliferação de fungos, e aí vem as ites. Rinite, sinusite, asma. Então as crises de asma vêm aí depois desse período chuvoso. Aí começa. Paciente com tosse. As pessoas devem ter o costume de vez em quando abrir a porta do armário, abrir a porta dos armários da cozinha, deixar um pouco o ar circular para justamente tirar essa coisa do mofo, né? Essa ventilação é muito importante. Às vezes eu falo com os pacientes, principalmente aqueles que moram em regiões que a gente sabe que é mais úmido ali, Ouro Preto, Mariana, é sempre verdade. muito úmido. Então, ligar o ventilador dentro de casa, porque aí o ventilador ele vai ajudar a secar ali melhor o ambiente. E aí diminui a proliferação desses fungos e aí diminui também as doenças respiratórias trazidas com isso. Inclusive os sítios, né, fazendas que às vezes ficam muito fechados, né? É muito importante que as pessoas abram as janelas, abram as portas dos armários e etc, para que o ar possa entrar e renová-lo, né? É muito importante. Abrir a janela, deixar o ar ventilar é muito importante, mas às vezes, por exemplo, eu tenho uma prima que mora em Ouro Preto e aí na lavanderia dela, nessa época ela tem que deixar fechada, porque se ela abrir, acaba entrando mais umidade. Mais umidade. E aí tem 2 ventiladores que são para secar a roupa, não é para deixar lá mais fresco, não é isso. É para secar a roupa, porque aí o vento vai ajudar a secar. Então, exceto nessas condições em que o próprio ambiente vai trazer aquela umidade, eu brinco que ela só sai da nuvem depois das 10 horas da manhã. E aí ela tem um período de 6 horas sem estar na nuvem. Isso ela falou em Ouro Preto. Em Ouro Preto tem dia que você chega em Ouro Preto, o sol só aparece depois de 1h da tarde. Porque é muito alto, né? Então a nebulosidade dessa época do ano faz com que eu brinco com ela que ela more na nuvem. E aí ali fica extremamente úmido e fica difícil. Doutora Michele, por favor, deixe para nós aqui os seus endereços e etc, né? Porque naturalmente você tem endereço aí, tem as redes sociais. Sim, claro. Vou salientar só mais uma coisa, posso? Pode, claro. São as vacinas que a gente não pode claro, deixar as de falar. vacinas são importantes, né? Nessa época do ano é muito bom e muito recomendado vacinar, principalmente as pessoas que têm contato com criança. Então eu vou falar também para os professores. Aproveitar essa época de férias e vacinar contra a coqueluche. Porque a coqueluche houve um boom ano passado. Foi. E aí esse ano, para a gente não perpetuar isso, importantíssimo. Gente, lembra de vacinar. Aproveita as férias e vai vacinar criança, idoso e os professores, principalmente.
se vacinem, porque depois volta das férias e aí vem mais doença. É verdade. Bom, minha rede social é DRA, que é a abreviação de doutora, Michele Andreata, tudo junto do jeitinho que fala, e também a @saúde no lar, que é onde eu trabalho. É o home care. E isso, que também pode me achar por lá. Beleza, muito obrigado. Um bom ano novo para a senhora. Para vocês também, para os ouvintes, para você, para Saúde. Patrícia. É isso aí, muito obrigado.